Shalom, queridos, concluindo mais um livro de Josué, 24 capítulos, e o nosso devocional está aqui nos capítulos de número 22, 23 e 24. Você que concluiu esse livro, está concluindo, parabéns. Você que está nesse devocional, nessa dedicação ao Senhor, tenho certeza que grandes frutos você há de colher. Amém? Queridos, quero destacar aqui alguns versos e algumas palavras-chave dos textos que eu vou mencionar. Quero ler primeiro aqui, na verdade, eu quero ler 4 versículos. Primeiramente, eu quero ler o que está no versículo 5, no capítulo 22:5, que diz: Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor. O vos ordenou que ameis ao Senhor. Ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Verso 6 e 11, agora no capítulo 23, 6 e 11. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Agora aqui o verso 23, no capítulo 24, 23. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Queridos, algumas palavras-chave desse texto, dos versículos que nós lemos aqui no capítulo 22, 25, tende cuidado, diligência, ameis o Senhor. Capítulo 23, 6 e 11, esforçai, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Outra palavra-chave que eu marquei aqui, capítulo 24, 23, inclinai o coração ao Senhor. Queridos, é muito interessante perceber que o amor a Deus, ele está muito ligado ao esforço, está muito ligado à diligência. Diligência é perseverança, é disciplina. Ter cuidado é ter atenção, é estar todo o tempo, vigilante. Quando eu tenho que ter cuidado é porque tem coisas que podem me causar dano. Por exemplo, se eu vou por uma rua que ela tem armadilhas, por exemplo, eu tenho que ter cuidado andar naquela rua. Se eu passo por um lugar que tem certos riscos, eu tenho que ter cuidado, atenção, Outra palavra aqui, esforçar, O que é esforço? É algo que está além do natural. Então eu tenho que romper o natural, assim, apenas o comum, eu quero dizer. Aquilo que é o que já fazemos, ou seja, o esforço vai além daquilo que já fazemos, Empenhai-vos em guardar a vossa alma, ou seja, eu tenho que ter um esforço, Eu tenho que ter uma diligência, eu tenho que ter uma disciplina também. Eu tenho que ter um sentimento a mais. E aqui ele fala, inclinai o coração, porque quando algo está inclinado, é algo que está dobrado, que está dobrado diante de algo. Então o que eu quero dizer para você, com essa instrução que Josué está passando para o povo, é algo que acontece com todos nós. Essa palavra ela cai como uma luva para todos nós também. Veja só, por que Josué, ele manda o povo ter cuidado, se inclinar, amar o Senhor, se empenhar, inclinar o coração e se esforçar? Por quê? Porque para servir o Senhor não é muito fácil. Porém, o caminho natural que o homem quer trilhar, ele sempre vai ser um caminho de morte, o caminho natural do homem. Sem Deus, eu quero dizer, claro. E Josué sabe disso. E sabe que a única solução para o homem é ele se esforçar, ele se empenhar, ele se inclinar, ter cuidado, ser diligente e amar o Senhor. Por quê? Porque naturalmente nós não queremos servir o Senhor. Essa que é a grande verdade. Naturalmente nós queremos servir e seguir o curso do nosso mundo. Nós queremos servir o que é aparentemente fácil, o que aparentemente nos dá prazer. Ou seja, aquele velho ditado, como as pessoas falam, ou aquele jargão. Se eu sentir no coração, eu faço. Se eu tiver vontade, eu faço. E para servir a Deus não é bem assim. Porque naturalmente ninguém vai sentir no coração. Naturalmente ninguém vai querer o Senhor naturalmente. Então, nós estamos sempre na contramão de servir a Deus. Essa que é a grande verdade. Então, mas quando eu me inclino, eu me esforço para ter essa vontade, o gostar, o amar a Deus vai acontecer naturalmente. Nós sabemos que o nosso coração ele é inclinado para aquilo que é fácil, como eu falei, aquilo que dá aparentemente prazer. E parece que servir a Deus no primeiro momento não dá esse prazer. Por exemplo, nós colocamos esse plano de leitura. Por isso que muitos pararam de ler, por exemplo. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos sequer iniciaram a leitura. Muitos sequer estão dando a mínima para aquilo que nós definimos no início do ano como propósito de leitura.
Por quê? Porque para fazer isso requer cuidado, diligência. Eu me esforçar para entender a vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus, suprimir os meus próprios desejos, suplantando tudo isso para obedecer a Deus, eu quero dizer. Então, para você ver como é complicado, como é difícil. E até para nós que estamos fazendo também é um desafio. Mas nós estamos o quê? Nos empenhando para isso. Nós estamos o quê? Tendo cuidado. Por quê? Porque não há outro caminho. Ou nós lemos a palavra e nos enchemos, ou o Espírito Santo não vai fazer isso por nós. Não vamos esperar que o Espírito Santo vai fazer isso por nós. Esse cuidado, essa diligência, esse amor, esse esforço, ele requer um empenho da nossa parte. Ele requer uma dedicação. Por quê? Porque é que nem um casamento, por exemplo. O casamento, ele tende a entrar numa rotina de esfriamento, eu quero dizer. E cabe aos cônjuges, todos os dias, fazer o quê? Se esforçar, orar para amar um ao outro, se esforçar, querer, independente do outro. Eu tenho que me esforçar para que o meu casamento. Ambos devem se esforçar. A gente precisa entrar naquilo que o Emerson Eggers fala no livro dele sobre amor e respeito, entrar no ciclo recompensador. Ou seja, existe uma lei que rege, que é o seguinte: tudo que eu semeio, eu vou colher. Então, se eu quero que o meu relacionamento seja uma bênção, se eu quero que o meu ministério, também falando agora, seja uma bênção, eu preciso semear coisas boas, mesmo que talvez eu não venha colher aquilo num primeiro momento, ou talvez a minha colheita seja um pouco demorada. Mas uma coisa é certa, a colheita ela vem. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Se não houver esforço, diligência, cuidado. Josué vem lá do capítulo 22 até o 24, falando muito sobre isso. Gente, vocês precisam se esforçar, vocês precisam querer isso. Mesmo que o coração de vocês estejam inclinados a outros deuses, vocês devem ter diligência, se esforçar para amar o Senhor. Por isso, queridos, que muitos cristãos, eles esfriam, porque eles não entendem essa regra. Precisa haver esforço da nossa parte. Precisa haver dedicação. Queridos, é incrível como nós percebemos, nós quando estamos pastoreando, estamos aconselhando, inclusive até líderes, como eles esfriaram na fé. E o mais interessante de perceber isso também é porque eles não estão cumprindo essa regra básica. Eles só querem ler a palavra se tiver vontade. Aí, meu irmão, você não entendeu nada de espiritualidade. Você não entendeu nada. Queridos e querida, você não vai acordar todos os dias com vontade de ler. Na maioria das vezes isso não vai acontecer, porque a sua carne não quer. Os seus desejos não querem o Senhor. A sua motivação não quer o Senhor. Por quê? Porque nós não queremos quebrar o nosso orgulho. Nós não queremos humilhar a nossa carne. A nossa carne não quer ser humilhada. A nossa carne não quer passar fome. A nossa carne, ela quer viver nos seus deleites, nas suas vaidades. Por que é mais fácil você acordar e pegar o celular, entrar no Instagram, entrar no Facebook, entrar no YouTube? Por que é mais fácil você, por exemplo, comer pizza todo dia e sanduíche, do que você ir fazer um feijão, fazer um arroz, fazer uma carne, fazer uma sopa, fazer uma comida mais saudável? Por quê? Porque a carne quer os prazeres, ela quer beneficiar o orgulho, a vaidade. Por que é mais fácil passar o dia brigando com a esposa do que varrer uma casa, lavar a roupa da esposa, ou vice-versa? Porque é difícil, né, servir a Deus? Porque essas coisas são mais fáceis. Por que é difícil pedir perdão para a esposa? É mais fácil brigar, se desentender. Por que é difícil orar pela esposa? Por que é difícil orar por si mesmo? Por que é difícil reconhecer os próprios pecados? Eu vou dizer uma coisa para você que se converteu, que você que aceitou Jesus, o Espírito Santo fala com você. Só que o nosso orgulho, ele não permite isso. Ele não permite que venhamos ser humilhados, quebrados. A gente quer sempre aparentar. Pessoas que sobem o altar de Deus sem temor, passam a semana toda sabendo que está pecando, mas sobem no altar para pregar algo que não está vivendo. Então, eu finalizo essa palavra dizendo para você: se esforce. É triste, como eu disse, ver líderes, ver discípulos que já estão anos na igreja, e a gente está conversando, eles não entendem isso, gente, é incrível, eles não entendem isso. Queridos, precisamos entender isso. Se você não se inclinar, se você não for diligente, se você não tiver cuidado, se você não se empenhar em amar o Senhor, em guardar sua alma, ele fala: empenhai em guardar a vossa alma para amar o Senhor. Querido e querida, nós não iremos crescer espiritualmente, e com certeza o nosso final vai ser muito triste.